nessa palavra que vamos trazer, você possa ser fortalecido com respeito à oração. Vamos estar falando da importância da oração. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando conosco, Pai. Traga uma revelação da Tua palavra, que nós possamos ouvir e entender tudo que o Senhor tem a dizer, Pai. Fala conosco, Senhor, revela-te a nós. Abençoa cada vida que está assistindo essa palavra, que precisa de Ti, de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Amém. Mateus capítulo 7. E nós vamos estar meditando nesta palavra, essa palavra de hoje. Tudo que nós queremos, precisamos para a nossa vida, está na palavra do Senhor. Todas as áreas da nossa vida, é na palavra que nós encontramos o bálsamo, a direção, o consolo. Tudo que precisamos está na palavra de Deus. Então eu quero meditar com você em cima desta palavra, para que você possa ter a direção do Senhor quanto a esse respeito, a respeito da oração. Então, Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Aleluia. Então aqui está falando que o Senhor nos ensinou isso, que nós devemos pedir, porque nós somos filhos e o nosso Deus é Pai, e Ele se agrada em nos abençoar, Ele gosta de nos presentear, e Ele diz que se nós que somos humanos, temos nossas falhas, nós gostamos de abençoar nossos filhos, imagina o Senhor, como Ele se agrada em nos abençoar, com o amor que Ele tem tão grande. Então nós precisamos pedir. Algumas pessoas já ficam falando assim, não, mas eu não preciso pedir, porque Deus já sabe o que eu preciso. Mas a palavra de Deus é clara. Ela fala para nós pedirmos. Ainda que o Senhor saiba, Salmo 39 diz isso, que a palavra ainda não me chegou à boca. Salmo 39 diz que quando a palavra ainda não me chegou à boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Então você pode pensar, mas então para que eu tenho que pedir, se Deus já sabe o que eu vou pedir, se Deus já sabe do que eu preciso, do que eu vou falar, A questão é que quando nós pedimos, nós exercitamos nossa fé. Quando nós pedimos, nós estamos dizendo, Deus, eu creio que o Senhor pode atender a minha oração. Quando nós pedimos, nós estamos estabelecendo um relacionamento com Deus, um relacionamento de confiança, de amor, e Deus se agrada disso. Deus se agrada que a gente peça, converse, fale com Ele, porque a gente sabe que Deus está ouvindo. Então, querido, eu quero que você entenda isso em primeiro lugar. Outras pessoas pensam, não vou incomodar Deus, com coisas tão pequenas como o meu problema, tem coisas tão sérias acontecendo, está aí a Covid, tantas coisas sérias, e eu vou pedir uma coisa tão insignificante, queridos, mas para Deus, seja o que for a sua necessidade, o anseio do teu coração, uma aflição que você esteja sentindo, tudo isso é importante para Deus, porque Ele se preocupa com você. Ele conhece seu coração, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe o que está nos incomodando, o que precisa ser colocado diante de Deus.
palavra do Senhor diz lá em Filipenses também, se você quiser dar uma olhada, lá em Filipenses capítulo 2, diz assim, que nós temos que levar ao Senhor, Filipenses 4, versículo 8, versículo 6, Filipenses 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Não é? Então, o Senhor quer que a gente coloque tudo diante dele. Às vezes nós estamos preocupados, estamos nervosos, aflitos, mas quando nós colocamos aquela causa diante do Senhor, não é? Nós entregamos para Deus, nós já saímos ali daquele encontro mais confiantes, nós já saímos ali mais confortados. Então, não é porque Deus já sabe que nós não temos que pedir. Não é porque nossa oração não é tão importante que a gente não vai fazer. Para Deus, tudo é importante, tudo que diz respeito à nossa vida. Às vezes nós não tivemos a bênção de ter um pai, uma mãe dedicados a nós, que parava para nos ouvir, não é? E muitas vezes abaixava para que olhássemos nos seus olhos, mas talvez não tivéssemos essa bênção de ter um pai, de ter uma mãe assim, não é? Então nós temos às vezes uma concepção errada de Deus. De acordo com o pai que tivemos, com a mãe que tivemos, nós precisamos ser curados de traumas que temos de relacionamento com o nosso Deus. Isso vai se refletir no nosso Deus. Se Deus é pai, ele é muito rigoroso. Se Deus é pai, eu não posso falar coisas que são triviais, coisas que não têm importância, porque ele vai me repreender. Tudo depende de como você viu o seu pai. Mas ainda que você não tenha tido um pai, uma mãe atenciosos, carinhosos, cheios de amor com você, você tem agora o Senhor. E você precisa aprender a confiar. Você precisa aprender a se relacionar com esse Deus. E é diferente de tudo que nós experimentamos na nossa vida. Ainda que nosso pai e nossa mãe tenham sido maravilhosos, atenciosos, Deus é muito mais. Porque nós somos falhos. E é como aqui diz mesmo a palavra, se nós que somos falhos gostamos de abençoar nossos filhos, ainda mais o nosso Deus. Então nós temos que aprender a desenvolver com Deus esse relacionamento. Um relacionamento de amor, uma conversa com Ele, porque Ele já sabe o que nós vamos pedir. Ele sabe o que está afligindo o nosso coração, mas como Ele gosta que a gente fale isso com Ele. É mesmo como um pai, uma mãe que sabe que seu filho está passando luta. Mas é tão bom quando aquele filho, aquela filha chegam até nós e falam: mãe, você pode orar por mim? Mãe, quero falar de uma luta que eu estou passando, não é? Eu não estou bem nisso, não estou bem aquilo. O filho que quer encobrir as suas lutas dos seus pais, talvez até por proteção, pensam que estão fazendo bem aos seus pais, mas não estão. Porque a maior bênção, a maior alegria de um pai, de uma mãe é poder conversar com seus filhos, é poder guiá-los, orientá-los, sofrer junto, rir junto. Então, Deus é assim também. Ele quer que a gente tenha prazer de chegar até Ele e falar daquilo que tem nos afligido. Ele quer esse relacionamento de amor conosco, não é? Então nós devemos pedir, nós devemos colocar. E aqui fala na palavra, aqui no texto que nós lemos em Mateus, como que nós devemos pedir. Nós temos que pedir como se estivéssemos querendo muito alguma coisa. Buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. E outro texto fala do amigo inoportuno, não é? Que vai na sua porta e pede, você por fim vai acabar dando de tanto ele pedir. Você pode pensar assim, mas eu vou dar porque ele está sendo chato?
não é? Essa pessoa vai ser beneficiada porque ela está sendo chata. Deus não estava querendo falar isso. Deus estava falando, se você quer algo muito, quanto mais você pede e você insiste, quer dizer que aquilo realmente é uma necessidade, que aquilo realmente está te afligindo. E você deve continuar pedindo com fé que Deus vai te abençoar. Então, quando nós pedimos e falamos, não, se der, Senhor, para o Senhor dar uma ajudinha aqui, isso não é oração de fé. Oração de fé, você deve orar assim, Senhor, tu sabes o que eu sinto, tu sabes já o que eu preciso, mas eu quero agora colocar isso diante de ti, porque o meu impossível é possível para ti. O Senhor vai tornar o impossível possível, eu creio assim. Por isso eu estou trazendo esse pedido diante de ti, porque tem me afligido, porque eu não tenho conseguido resolver, porque homem nenhum pode me atender, mas o Senhor pode me consolar, se for questão de consolo, se seja o que for, Deus vai operar. Então essa insistência, ela diz respeito à nossa fé, ela diz respeito à necessidade daquele problema, ela diz respeito à nossa confiança em Deus. Então Deus gosta disso, que a gente permaneça, que a gente persevere em algo que a gente precisa alcançar. Lá em Tiago, capítulo 1, diz assim, versículos 5 e 6. Tiago 1, capítulo 5 e 6. Tremenda a palavra do Senhor, como ela nos ensina, como nós aprendemos quando estamos diante do Senhor. Quando nós pedimos alguma coisa em oração, devemos crer que o Senhor vai nos dar. Não podemos ser uma pessoa incrédula. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 5, está falando da sabedoria. Se, porém, alguns de vós necessitais de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes imprompera, e ser-lhe-á concedida. Olha o versículo 6, o que diz. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não é? Então Deus não se agrada disso, que a gente, ora a gente está com fé, ora a gente não está. Ora a gente quer, daqui a pouco não quer. Nós somos pessoas assim, dúbias, nós somos pessoas que queremos, mas não queremos, um ânimo dobre. Esse é o ânimo dobre. É uma pessoa que não tem certeza de nada. É uma pessoa que ora está bem, ora não está. Ora crê, ora não crê. Então o Senhor diz que Ele não se agrada disso. Ele se agrada daquela pessoa que pede com fé, em nada duvidando. Então nós temos que ter essa fé. Né? Nós temos que pedir crendo que o Senhor ouvirá. Crendo que o Senhor Ele está atento às nossas orações. Talvez Ele não nos dê o que estamos pedindo, porque não é bom para nós. Lá na frente não vai ser bom. Agora, nosso papel é pedir. Ele depois vai se revelar para nós. De repente Ele vai falar para nós. Olha, eu não posso te dar isso, porque isso não vai ser bom para você. Ou às vezes Ele não fala, mas lá adiante nós vamos entender. Então, Deus, Ele gosta desse relacionamento de fé. Então, por que nós devemos perseverar? Por que nós devemos ser insistentes? Porque isso vai mostrar a nossa fé. Deus gosta de gente de fé. A palavra do Senhor diz que é importante que aquele que se aproxima de Deus, aproxime-se com fé, crendo que vai receber. Então nós temos
que gerar esse relacionamento com Deus em fé. Nós não podemos pensar, mas e se Deus não me der? O que adianta eu falar? Não, de jeito nenhum. Deixa essa decisão para Deus. A nossa parte é pedir. A nossa parte é expressar o que nós estamos necessitando. E a parte de Deus é atender ou não. Ele tem o direito de falar não. Porque Ele, como Pai, Ele, como um Deus que pode todas as coisas, Ele vai saber o que é bom para nós. E se Ele não nos der, é porque aquilo não é bom para nós. E por mais que fiquemos tristes, temos que nos aquietar e saber que Deus está no controle. Ele é bom, né? E Ele sempre vai nos abençoar. Então, amados, nós temos que estar atentos a esses momentos que precisamos passar com o Senhor. Precisamos que pessoas orem por nós? Precisamos. Precisamos que os pastores orem por nós? Precisamos. Precisamos da intercessão de outras pessoas? Precisamos, amados. Nada disso tem que ser descartado. Você não pode pensar, agora eu vou orar, não vou passar para ninguém, porque Deus sabe o que eu preciso, então não vou pedir a ninguém oração. Não, amados. Nós temos que confiar também que a oração dos irmãos vai ser algo que vai dobrar a nossa fé. Então, pessoas orando por nós, a igreja orando por nós é algo tremendo. É algo tremendo. Porque quando nós oramos, Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. E quanto mais gente orando, mais anjos virão a nosso favor. Quanto mais gente orando, quanto mais nós orarmos, mais forte vai ficar, né, a nossa oração no sentido, né, de ser aprovada por Deus, recebida por Deus. Então diz aqui na palavra, lá em Hebreus, capítulo 11, Hebreus está falando aqui nesse capítulo de fé, mas eu quero chamar a atenção de você, para você entender isso. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Nós já falamos sobre isso. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é o galardoador? Aquele que dá galardão, aquele que dá recompensas, aquele que dá presentes aos que o buscam. Então, o nosso Deus é um Deus galardoador. É um Deus que se agrada em nos abençoar. Então, nós temos que pedir, agradando a Deus, pedir com fé, porque sem fé não estamos agradando a Deus. E temos que ter certeza de que vamos ser abençoados pelo Senhor. De uma forma ou de outra, nós vamos ser abençoados. Não vamos sair de mãos vazias, não vamos chegar de mãos vazias e não vamos sair de mãos vazias diante do nosso Deus. O que nós podemos trazer para o nosso Deus, para Ele se agradar de nós? Sim, porque toda a palavra de Deus ensina, desde o primeiro homem que se relacionou com Deus, que foi Adão, Deus vai ensinando que nós temos que apresentar algo a Ele, fazer ofertas, né? Estabelecer um pacto com Ele, fazer um altar, declarando a nossa fé, a nossa aliança com Deus. Então, quando nós trazemos diante de Deus uma oferta, não só em dinheiro, né? Mas oferecemos algo a Deus, oferecemos nossa profissão, oferecemos nossos dons, oferecemos nossos filhos, nossa vida ao Senhor, Ele vai receber essa oferta. Ele vai receber. Eu estou me lembrando da oferta, né, que Isaac teve que passar ali, né? Na realidade, Abraão fez de Isaac. Ele era a coisa mais importante para Abraão. E Isaac foi oferecido como oferta. Isaac foi oferecido em sacrifício, só que não foi preciso ele morrer, ele ser imolado, mesmo porque
o único Deus vivo, nunca exigiu morte de pessoas, morte de crianças, né, como os deuses pagãos. Mas Deus estava provando a fé, porque Abraão não chegou de mãos vazias, ele chegou dando aquilo que era mais importante para ele. Então, quando nós fazemos isso, Deus já nos respondeu. Ele se agrada disso, ele se agrada desta oferta que nos custa, não é? Não podemos oferecer a Deus, como disse Davi, algo que não nos custe nada, porque senão não será uma oferta, né? Será simplesmente um ritual, alguma coisa que vamos entregar, esse momento é o momento da oferta, ou simplesmente, né, eu entrego minha família ao Senhor, mas não está entregando, porque na hora que Deus chama alguém da sua família para ser um pastor, para ser um missionário, a gente fala, ah não, Senhor, esse é meu filho, eu que resolvo o que ele vai ser. Então, Deus se agrada quando nós ofertamos a Ele, verdadeiramente. Ofertar a Deus é dizer, Ele é teu, e o Senhor vai fazer o que o Senhor quiser da vida desse filho. O Senhor vai fazer o que o Senhor quiser. Você está entregando. Quando nós entregamos, não é? A gente não tem mais poder na vida daquilo que entregamos. Se você dá um presente a alguém, você não vai gerenciar o que essa pessoa vai fazer com o presente. Olha, mas eu te dei, mas agora você está fazendo isso com esse presente? Não, nós demos e foi dado. O que essa pessoa vai fazer com o presente não nos interessa. Porque nós demos, nós ofertamos. Então, quando nós ofertamos algo a Deus, em dinheiro, em serviço, com vidas, né? Oferecendo nossos filhos, nossa família, nossa vida, nossa profissão, Deus sabe o que vai fazer com isso. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Agora, quando nós fazemos uma oferta ao Senhor, e aqui a palavra de Deus fala que quando nós aproximamos de Deus, temos que saber que Ele se torna galardoador. Aquela oferta que damos a Ele, que custou para nós, né? Preciosa para nós, Deus vai retribuir. Não na nossa medida, mas Ele vai nos dar medida recalcada, sacudida e transbordante. Às vezes a gente só cita esse versículo, só pensa em oferta em termos financeiros, mas oferta é tudo que vale para nós. Tudo aquilo que vale muito para nós e que nós queremos dar para o Senhor. Deus quer o nosso coração. Deus quer relacionamento com Ele. Deus quer que nós possamos nos relacionar com Ele como um pai, confiar nele, se agradar dele. Deus não quer que os momentos de oração sejam para nós uns momentos de peso. Ah, eu tenho que orar. Embora muitas vezes, não é, travamos uma batalha da carne contra o espírito, porque a carne não quer orar. A carne não quer, não é, fazer coisas espirituais. A carne é carnal. Então, às vezes, nós temos que enfrentar essa luta. Nós temos que vencer isso. Porque a carne não quer que você ore, mas o Espírito quer. Quem vai prevalecer é o Senhor. Então, nós temos que nos agradar desses momentos com Deus, porque Ele vai se agradar disso. Ele vai se agradar da gente estar chegando diante dEle, está abrindo o nosso coração, está falando das nossas necessidades, não é? Então, esses momentos a sós com o Senhor são fundamentais na nossa vida de relacionamento com Deus. Em outra passagem lá, Jesus também diz lá em Mateus que nós, quando oramos ao Senhor, não devemos fazer repetições vãs, não devemos orar com palavras bonitas, escolhendo as melhores palavras para orar, porque parece que nós estamos orando, fazendo um discurso para as pessoas ouvirem. Estamos orando para as pessoas ouvirem, não, mas quem nós temos que agradar é o Senhor. E a palavra de Deus diz que quando nós orarmos, nós devemos
ir para o nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao nosso Pai secreto. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, queridos, orar em secreto, você com Deus, você fechar a porta do seu quarto, quer dizer, eu e Deus vamos estar aqui, não é? Eu vou ter esse momento a sós com o Senhor, só eu e Ele. Então você fecha a porta do seu quarto num ato simbólico, né? Não precisa ninguém ouvir, mas Deus está te ouvindo. E ali você com Deus, você começa a pedir. E aí o Senhor diz que Ele vai responder. Ele sabe das nossas necessidades e Ele vai responder. Então a oração, como Deus ensina na sua palavra, não é uma coisa que temos que aprender a recitar, né? Uma oração em que nós vamos aprender a fazer e decorar e recitar. Não, não é algo mecânico. É algo espontâneo, algo pessoal, que fala do nosso relacionamento com Ele, nosso relacionamento com Deus. Que nós possamos, amados, desenvolver esse relacionamento. Estamos vivendo cada vez mais dias difíceis. Estamos vivendo situações onde muitas vezes não temos nem com quem conversar. Estamos vivendo dias de aflição, dias de angústia. Estamos já no fim dos tempos, no início das dores, onde haveriam guerras, rumores de guerras, terremotos, doenças terríveis. Estamos já vivendo esse tempo de agonia. Mas se nossa fé estiver firmada no Senhor, se nós tivermos um relacionamento com Deus, que nos aquieta, que nos dá esperança, nós não temos o que temer. É nessa hora que a nossa fé é provada. Como diz um cântico, né? Quando a nossa fé é provada. Então nós temos que passar por tribulações às vezes, para a nossa fé ser provada. E Deus permite momentos difíceis para que nós possamos crescer em fé, romper em fé. E tudo isso é através de um relacionamento com o nosso Deus. Quanto mais relacionamento temos com Deus, quanto mais intimidade temos com Deus, quanto mais nós sentimos a presença dEle, mais seguro nós somos, menos temor nós temos, menos medo, menos angústia. Nossa vida de oração, ela é muitas vezes medida por isso, amados. O quanto de Deus nós temos em nós. Se nós confiamos em Deus, nós vamos viver uma vida mais feliz. Nós vamos viver uma vida mais intensa com Ele, de confiança, de tranquilidade. Mas se nós não desenvolvermos essa vida de oração com Ele, nós é que vamos perder. Às vezes nós falamos, poxa, eu não vim orar com o Senhor. Me perdoa, Deus. Tudo bem que oremos assim. Senhor, nós não viemos até Ti hoje. Me perdoa, Senhor. Não tem problema de orarmos assim. No entanto, amados, o que acontece é que quem perde somos nós. Nós perdemos um tempo de nos aquietarmos. Nós perdemos a paz que Deus poderia nos dar. Nós perdemos aqueles doces momentos de comunhão com o Espírito Santo, que nos orienta, que nos dá direção, que nos anima. Quem perde somos nós. Se não estivermos buscando a Deus, nós é que perdemos. Embora Ele nos ame tanto, com certeza, nós é que vamos ser aqueles que perderam mais. Porque o que Deus quer é que nós possamos desenvolver esse relacionamento de amor, esse relacionamento de carinho com Ele. Isso agrada ao Senhor.
Isso agrada ao Senhor. Ele se agrada, né, de nós pedirmos com fé, porque Deus se agrada de que nós possamos esperar nele pelas coisas impossíveis, causas impossíveis. Mas mais do que tudo, Deus quer que mantenhamos um relacionamento de amor. E é tão gostoso quando nós aprendemos isso. É tão bom quando nós aprendemos, né, que Deus é Pai. Uma criança é tão lindo porque ela é tão inocente, tão pura. Ela vai pedir ao seu pai que ela quer um presente e ela não sabe o preço daquele presente. Quando ela é bem pequenininha, ela nem se importa com nada. Ela fala que quer uma boneca, quer um presente, que às vezes seus pais não podem dar, é muito caro, não é? E seus pais vão fazer de tudo para dar aquele presente. Às vezes não podem mesmo, vão ter que conversar com ela. Mas é interessante porque aquela criança, ela, pela sua inocência, ela não sabe de nada, ela não sabe do preço daquele presente, mas ela confia que os seus pais a amam e eles vão fazer o possível para dá-la aquele presente. Se papai e mamãe falam, eu vou dar, papai e mamãe devem dar. Devem pensar bastante antes, fazer os cálculos, porque senão vai gerar uma expectativa naquela criança que não vai ser alcançada. Então, o que acontece? Nós temos que colocar isso diante de Deus, a nossa prática de oração, sem pensar em nada. Nosso Deus nos entende. Nosso Pai é um Deus galardoador e nosso Deus é um Deus rico. Então, nós temos que pedir como uma criança. Pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, mas nossa, isso é muita coisa. Não é? Como que eu posso pedir isso a Deus? Isso é algo muito forte, sobrenatural. Eu vou falar, que bom, porque o nosso Deus é forte, é sobrenatural e Ele pode todas as coisas. Resta saber se nós cremos nisso. Se nós também estivermos desenvolvendo uma relação com Deus, como se Ele fosse um pai humano, não vai dar certo. Porque os pais humanos têm muitas coisas que não podem nos dar. Mas o Pai eterno, Abba Pai, Paizinho, aquele que nós amamos tanto, Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer o impossível. E nós temos que confiar. Então, na hora que nós nos achegamos a Ele, como aquela criancinha que chega e fala, pai, eu quero aquela boneca, não é? Um pai natural vai pensar logo, essa boneca sem chance, é muito cara. Mas o nosso Deus, Ele vai falar, né? Segundo a sua riqueza em glória, Ele vai suprir em Cristo cada uma das nossas necessidades. Se aquilo que estamos apresentando diante dEle for uma necessidade, Ele vai nos dar. Mas se for algo também que o nosso coração anseia, se for um anseio do coração, a palavra também diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do vosso coração. Deus não atende só ao que é necessário, só o que é muito essencial. Deus atende o essencial e Deus atende os desejos do coração. Deus atende aquilo que nós almejamos, aquilo que nós queremos tanto, porque Ele é um Pai de amor e porque Ele é sobrenatural, não há impossíveis para Ele. Não há impossíveis para o nosso Deus. É tão bom saber disso. É tão bom saber que temos um Pai, um Deus de amor. É tão bom saber que tem um Pai que gosta que a gente peça as coisas para Ele, que a gente converse com Ele. É tão bom termos um Pai que se agrada em nos presentear, que não quer apenas nos dar aquilo que faz parte da sua obrigação de pai, o sustento, aquilo que é necessário, mas Ele vai além, Ele faz aquilo que agrada o nosso coração, porque Ele quer se revelar a nós como um Pai de amor. Que você possa, querido,
estabelecer esse relacionamento com Deus, esse relacionamento de amor, de esperança, de fé, de fidelidade, para que Deus possa se alegrar em você e você se alegrar nele. E você vai sentir falta desses momentos de oração. E você vai descansar nele, porque você sabe que já foram entregues para Deus, como diz Filipenses 4. Em tudo colocamos diante dele nossas petições com ações de graça. Já temos que entregar agradecendo. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor ouviu minha oração. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor já recebeu essa oração. Desenvolva, querido, esse relacionamento com Deus. Estamos vivendo dias em que as pessoas oram tão pouco. Estamos vivendo dias em que isso não é nada prático, isso não tem nada a ver com o mundo atual. Mas também, amados, estamos vivendo dias em que só através da oração vamos vencer. Só através da oração vamos descansar. O nível de descanso que vamos ter tem a ver com as nossas orações. O quanto nós confiamos naquilo que pedimos, quantas vezes nós nos achegamos a Deus e como nós nos achegamos a Deus. Isso vai revelar o nosso equilíbrio. A nossa fé, ela muitas vezes é medida pela nossa confiança em Deus. Quanto mais nós confiamos em Deus, mais nós entramos no descanso, mais nós entramos em equilíbrio. Então, embora tenha aquela vozinha e fala, você está perdendo tempo aí nesse quarto, para que orar de novo? Embora você ouça aquela vozinha, né? Isso foi para antigamente, que o povo não tinha o que fazer, as mulheres não tinham muito o que fazer. Pelo contrário, elas faziam tudo. Mas, embora você entre nessa batalha inicial, você tem que perseverar até que se rompa essa batalha e você entre num outro nível, num nível de intimidade com Deus. Enquanto estamos ainda naquele início da oração, enquanto estamos ainda batalhando se vamos orar ou se não vamos orar, duvidando se é para orar ou se não é para orar, nós ainda não entramos num nível de oração que precisamos entrar. Nossa cabeça ainda está voltada para esse mundo, mas na hora em que nós rompemos e nós entramos num nível de oração, em que nós ouvimos a voz de Deus, porque desligamos todos os outros canais e começamos a ouvir a voz de Deus claramente, é aí que Deus vai falar. É aí que Deus vai se comunicar conosco. É aí que Ele vai trazer consolo, direção, quietude. Não é na hora que estamos somente junto com muitas outras pessoas orando. Também. Mas principalmente, como Jesus falou, no nosso momento a sós com Ele. Eu quero, nesses últimos momentos que temos ainda, que nós possamos orar. Eu desafio você nesse momento a estarmos orando, a estarmos colocando diante do nosso Deus nossas petições, estarmos colocando diante de Deus tudo aquilo que precisamos receber e aquilo que precisamos desabafar com o nosso Deus. Faça isso agora, vamos fazer isso agora. Vamos começar a exercitar isso. Mas você leve essa verdade, esse desafio de orar para os seus momentos a sós com o Senhor. Em nome de Jesus. Deixa eu fazer essa oração, se você quiser me acompanhar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que Tu és um Deus de amor, um Deus que por nós tudo executa, um Deus que pode responder a nossa oração,
Ó Pai, que tem todo o direito de falar não, de nos falar não é o momento, espere. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor está considerando, que o Senhor há de considerar cada pedido. Então, nesse momento, queremos trazer e entregar nas Tuas mãos as nossas súplicas. Senhor, Tu sabes as causas impossíveis. Tu sabes, Senhor, quantas pessoas estão extremamente enfermas. Quantas estão, Senhor, agora num leito de hospital. Quantas estão sofrendo. Pai, vai atendendo a oração de cada familiar, de cada igreja. Senhor, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti a nossa vida financeira. Sabemos, Deus, que toda a nação tem sido abalada nesse tempo, a economia do Brasil. No entanto, Senhor, cremos que o Senhor pode abrir portas, o Senhor pode abrir um novo caminho, o Senhor pode dar para os Teus filhos algo que Ele reservou exclusivamente para os Seus filhos, seus herdeiros. Senhor, ouve a nossa oração. Perdoa-nos, Senhor, quando não obedecemos a Tua palavra, quando não descansamos na Tua palavra, quando não nos orientamos pela Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, que nós possamos, Deus, Te obedecer, ó Deus, com a prática da Tua palavra em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, desenvolve essa intimidade conosco. Desenvolve, Deus, esse caminho novo e vivo que Jesus abriu para nós. Esse caminho de comunhão com o Pai, que só através de Jesus Cristo, do Seu sangue, é que passamos a ter acesso direto ao trono de Deus. Que nós possamos levar isso com seriedade e entender, Pai, que temos como filhos de Deus um novo caminho aberto diante de nós para essa comunhão com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, que você possa colocar isso em prática na sua vida e assim se aquietar em cada coisa que você pedir, que você colocar diante de Deus, que você se aquiete e descanse no Senhor. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.